Muito bom dia, nação! Logo cedo na manhã desta quinta-feira já estamos aqui trazendo as últimas informações do Flamengo para vocês. E hoje tem bastante notícias aqui no nosso canal, tem muitas informações para você. Você que está se preparando para ir trabalhar, você que já está no seu trabalho, você que está se preparando para ir para a faculdade, para a escola, levar o seu filho na escola. Logo cedinho já estamos aqui no canal Meu Mengão React trazendo notícias e informações do Mengão para vocês. Hoje, nessa quinta-feira, o Mengão vai entrar em campo, partida pela Libertadores da América. O Flamengo vai jogar contra o Racing e a expectativa é de ter o Maracanã lotado. Nesta quarta-feira, tivemos aí a partida do Fluminense que perdeu para o River Plate por 2-0 e o grande destaque da partida foi a possível contratação do Flamengo. O jogador De La Cruz brilhou na partida e acabou com o Fluminense na partida. E o Corinthians também, que foi eliminado na Libertadores da América, perdendo de 3-0 para o Independente Del Valle. Nós vamos analisar aqui agora como o Flamengo vai jogar nessa partida contra o Racing, e também vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre os novos reforços do Flamengo. São 4 que o Flamengo está fechando. E um detalhe importante foi uma notícia que saiu de última hora referente ao jogador Di Maria. Exatamente. O Di Maria, ele recém está saindo da Juventus e ele está livre no mercado nesse momento para assinar um pré-contrato com qualquer clube. E ele falando com jornais da Europa, ele disse que tem dentro de si o desejo de voltar a jogar pelo futebol sul-americano. Vamos ver, será que ele pode vestir a camisa do Mengão? Tem o João Guilherme falando também sobre o Flamengo, Vene Casagrande. Vamos então para as notícias do Mengão, créditos, canal ESPN, canal da Band, canal Vene Casagrande e João Guilherme, link na descrição. Bora para mais um vídeo do Flamengo. Vamos com o Flamengo, que também joga nesta quinta-feira. O Flamengo segue se preparando para enfrentar o Racing amanhã no Maracanã pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Essa partida é importantíssima para o time de Jorge Sampaoli. Uma vitória fundamental para se manter na 2ª posição e ainda seguir com chances de avançar na 1ª colocação do Grupo A. Nesta quarta-feira, o atacante Gabigol não treinou mais uma vez, com uma lesão na perna esquerda, e vai ser desfalque para a partida de amanhã. Outros 3 nomes são dúvida, por questões físicas também. O meia Everton Ribeiro, o volante Gerson e o zagueiro Léo Pereira. Um jogador que não vem sendo aproveitado é o atacante Marinho, afastado no último dia 29 por indisciplina. Mas hoje a equipe do jogador, o staff do jogador, notificou o Flamengo pedindo a reintegração do atleta. O clube e os advogados do Marinho vão conversar para tentar entrar em um acordo. Competir, agressividade, senão não chega, não dá, é clássico. Eles vão estar ao máximo. Nós também, comendo meio, comendo grama. Não dá pra eles. Nosso máximo é pra eles. Sobre o Marinho, atualização do Marinho. Calma aí que tem. É Flamengo, então. É Flamengo. Então já estamos trocando o assunto mesmo, a gente vai começar a falar de Flamengo. Tem drone do Flamengo? Porque é mais um episódio nessa guerra entre Flamengo e Marinho. O que aconteceu? A advogada do Marinho, Mariju, que já foi advogada do Robinho, é uma pessoa extremamente conhecida no mundo da bola, ela entrou com uma notificação contra o Flamengo para poder reintegrar o Marinho junto ao elenco. Agora? Exatamente. Ou seja, ela exige que o Marinho seja reintegrado junto ao elenco. Por que isso está acontecendo? Porque o Marinho não entrou num acordo financeiro com o São Paulo. Fez altas exigências financeiras, o São Paulo foi e tirou o time de campo. Falou, Marinho, é isso aqui que a gente tem para você. Você não quer? Beleza, a gente não pode pagar nada além disso. Como a negociação não deu certo, o Marinho entende que, e a advogada também entende que, ele tem que ser reintegrado ao elenco. Ela utiliza o argumento de que não pode desvalorizar um ativo do clube. Ou seja, é uma guerra. O Marinho tem contrato com o Flamengo até dezembro. O salário dele atual, eu vou falar aqui, eu não sou muito de entrar em detalhes, mas como é um caso à parte, o Marinho no primeiro ano de contrato ganhava exatamente R$600 mil por mês e a partir do segundo ano de contrato, que é esse ano, 2023, ele ganha 650 mil. Ou seja, o Marinho custa muito alto aos cofres do Flamengo, está dando uma baita dor de cabeça para a diretoria do Flamengo, e agora a diretoria tem esse problema aí a resolver. O que fazer com o Marinho? Porque o Marinho ele foi afastado por conta de uma atitude que você não pode aceitar, de forma alguma.
Ele fez essa atitude, a diretoria afastou. Ele entrou em negociação com o São Paulo, não deu certo, e agora o Marinho, através da sua advogada, exige que seja reintegrado ao elenco. Que clima vai ficar lá no Flamengo? Eu ia falar nesse isso. Big Brother do Flamengo. Eu ia falar isso com você, porque o Marinho apertou o botão do BBB pra sair, né? Do Big Brother, não tem o botão? O botão vermelho. Só que ele tá querendo voltar pro jogo. Mas diz que no ano passado, esse ano, sei lá, o pessoal voltou pro BBB. Ué, será que o Marinho não pode voltar também, ô Pedrosa? Não voltou? Existe isso, né? Existiu eu não sou muito de acompanhar Big Brother, não, mas toda hora tinha alguém voltando. No quarto, na casa de vidro. Cara, eu acho que assim... Delicado. Não, eu fiquei imaginando o Marinho na casa assim, olhando, vocês estão falando isso de mim, De né? mim. Ele foi pro quarto branco. Mas aqui, é incomum essa atitude, né? Porque o Marinho tem contrato e, obviamente, ele é um atleta de futebol e não quer perder o ritmo de jogo dele. Ele quer manter a forma física para que, em qualquer outro compromisso, a gente tem uma janela abrindo no próximo mês, ele esteja apto. Então, eu acho natural. Se o cara tem contrato e ele ainda quer... Você acha natural? Natural você querer voltar a jogar. Ele não vai jogar... Começou a negociar com outro clube, ele não vai, Fernanda, saiu e é a quer mesma voltar. coisa que ele trabalha com o corpo dele. Ele tem a oportunidade de ter contrato com o clube, onde o clube paga ele, o Flamengo, que eu saiba, paga ele. Paga ele. Integralmente. E ele tem a oportunidade de fazer uma preparação junto com outros companheiros de mais alto nível que é do Flamengo. Ele pode não jogar, mas ele quer voltar a treinar para que ele possa estar apto pensando na carreira dele. Não estou julgando aqui o que aconteceu certo. antes disso. Mas ele é um atleta e ele quer continuar Mas mantendo a forma quanto isso física. pode ser vantajoso para ele? Eu só posso melhor trazer do que treinar sozinho, Fernando. Posso só trazer o outro lado aqui, o lado do Flamengo, na área jurídica? Porque quando ele foi afastado, a pergunta que eu fiz a uma pessoa do Flamengo é, vem cá, isso, se a gente falar na justiça, isso pode? O Flamengo não pode ser prejudicado na justiça? Essa pessoa do Flamengo me explicou o seguinte, resumindo a situação, o Flamengo é obrigado a dar as mesmas condições que dá para os outros jogadores. O que isso quer dizer? Você ter um funcionário para trabalhar com ele. Ele pode trabalhar em horário separado de mais jogadores. Sim. Mas desde que o Flamengo forneça para eles o mesmo material que fornece aos outros jogadores, nenhum problema na justiça. Então, esse caso vai ser um caso que vai dar muita dor de cabeça, porque ele está exigindo ser reintegrado ao elenco. Eu não sei se na justiça o Flamengo é obrigado a reintegrar um jogador. O Flamengo tem contrato com o jogador. Por exemplo, o Big Boys aqui é o nosso chefe. Se ele virar para mim e falar assim, Veneu, o seu horário de trabalho agora vai ser 5 horas da tarde. Eu aceito. Ele é meu chefe, entendeu? Então, assim, o chefe do Marinho é quem? É a diretoria do Flamengo. Se a diretoria do Flamengo vira pro Marinho e fala assim, olha, a gente não quer mais você vai treinar em período separado. Isso aconteceu agora no Corinthians, com jogadores que já iriam sair do Corinthians, do Queiroz, entre outros. O Luxemburgo afastou eles. Isso é a coisa mais normal no mundo. Ele pode até treinar em outro período, mas ele quer voltar a treinar no Flamengo. Olha como nossa enquete é rápida, Venê. Segundo o Venê Casagrande, Marinho deverá ser reintegrado imediatamente ao elenco do Flamengo por uma decisão da Justiça. O que você acha? Ainda tem vaga no time, a primeira opção? Não tem mais clima, a segunda opção? Tem que ser negociada, a terceira opção? Ruim para os dois lados é a quarta opção. A quarta opção é o com certeza, né, gente? Ruim para os dois lados, né? Todo mundo sai perdendo. O Flamengo segue em preparação para a partida contra o Racing. Esse jogo é amanhã pela Libertadores. A expectativa é de casa cheia, já que o jogo é no Maraca. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. O palco da goleada em cima do Vasco será novamente o local em que o Flamengo irá jogar amanhã pela Libertadores. Com o apoio da torcida e jogando em casa, o rubro-negro espera sair com 3 pontos da partida e tendo um bom desempenho. O time tenta conter a empolgação do último jogo e quer embalar na competição. O Flamengo é o segundo colocado, enquanto os argentinos lideram com folga e estão praticamente classificados para a próxima fase. O rubro-negro vem de 2 empates e soma apenas 5 pontos, mas quer aproveitar o jogo em casa para engatar na Libertadores. Mais de 55 mil ingressos já foram vendidos para o duelo. E o técnico Jorge Sampaoli ainda ajusta o time que irá enfrentar os argentinos. Gabigol, Everton Ribeiro e Léo Pereira, que foram desfalques contra o Vasco por problemas físicos, treinaram separado do elenco. Os atletas fizeram trabalhos com o fisioterapeuta e intensificaram a preparação para estar à disposição do duelo. Outro que é dúvida é Gerson. Ele se machucou em um lance com Gabriel Peck e está fazendo fisioterapia. Passando confiança e com o contrato renovado, Sampaoli deve manter Matheus Cunha no gol. Atual campeão da Libertadores, o Flamengo quer voltar a vencer na competição e dar alegria à torcida.
Um confronto mais do que direto, né? Muito pelo lado do Flamengo, né, Venê? O Pedrosa. Eu olhei pra você e falei... Sem dúvida alguma. Pô, ela deu uma de Ronaldinho Gaúcho agora. Pô, vai! Valeu, Ronaldinho. Tamo junto. Pô, isso é um elogio pra mim, tá? É isso, pô. O bruxo é top Ronaldinho 5 vai. na minha vida. Mas vai aí, Pedro. Vamos lá, é lógico que é um confronto extremamente importante, a gente tá falando aqui, pra mim a campanha do Flamengo é decepcionante na Libertadores. É uma campanha de 5 pontos num grupo em que claramente é o time que tem mais investimento, que tem melhores jogadores, e não só isso, a distância pro primeiro colocado é enorme, são 5 pontos, cara. Sim. O Racing hoje tem 10 pontos, pra mim a campanha do Flamengo é decepcionante, mas vem com um novo treinador que não pegou essa campanha por inteira, o Flamengo também tendo uma crescente aí clara, não só na partida contra o Vasco, mas também desde a classificação na Copa do Brasil. A moral desses jogadores está muito alta, e aí quinta-feira no Maracanã, estádio lotado, o Flamengo tem tudo para pelo menos diminuir essa vantagem. Mas não vai achando que vai ser fácil, porque o Racing é uma grande equipe. Venê, tem atualização sobre a negociação do Flamengo com o De La Cruz? Eu ia falar sobre esse assunto no jogo, quando a gente entrasse no jogo do Fluminense, porque tem tudo a ver, tá? Mas antes de falar sobre o De La Cruz, só uma atualização sobre o treino para os torcedores do Flamengo que estão preocupados. Léo Pereira, Gerson e Everton Ribeiro treinaram normalmente, ou seja, devem ficar à disposição para o jogo contra o Racing. O Gabigol não treinou e é dúvida para o jogo contra o Racing. Para mim, um baita desfalque se o Gabigol não jogar, até porque a gente está falando de um jogo super decisivo, e decisão o Gabigol costuma se destacar. Sobre o De La Cruz, muito diretamente a negociação tem a ver com o jogo do Fluminense. Por quê? Por quê, Venê? Porque o River Plate vai encarar o Fluminense. E o River Plate está numa situação super complicada na Libertadores. Se o River Plate for eliminado, ou seja, não passar de fase na competição, isso facilita muito a vida do Flamengo. Porque aí o River Plate, obviamente, vai perder receita e também não vai ter jeito. Assim, a partir do momento que o River Plate fica fora da Libertadores, querendo ou não, é algo que atrai ainda mais o jogador, para o jogador bater na mesa do River Plate e falar assim, eu quero ir para o Flamengo. Vamos lá, só recapitulando, entre Flamengo e De La Cruz, tudo certo, base salarial, tempo de contrato até o fim de 2027. Agora resta o River Plate aceitar a proposta do Flamengo, que foi de 8 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos desse jogador. Ah, Venê, o River Plate é dono apenas de 50%. O que acontece? O Flamengo nada tem a ver. O River Plate negocia com outro clube que é dono de 50%, que é o Liverpool Montevidéu. O Flamengo oferece valor por 100% e aí o River Plate conversa com o Liverpool Montevidéu. Mas, se o River Plate for eliminado da Libertadores, é 80% do caminho andado para o Flamengo. Em relação ao Flamengo, rapaz, o Jorge Sampaoli, nos últimos jogos, vem desenvolvendo um futebol bem forte, bem diferente, né? E com o aspecto de velocidade, de resistência física, que eu acho que não tinha o Flamengo, né? Venceu o Vasco de 4, poderia ter vencido de 5, 6, 7. Então, o Flamengo talvez possa entrar na briga para Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. E que, por sinal, né, o Gabigol, mesmo não jogando, gente, o Gabigol é fodido, o Gabigol é monstro. Vocês que não gostam dele, chupa. Sabe por quê? Porque ele é craque. A primeira informação, antes da gente falar sobre a proposta pelo volante Alan e essa curiosidade do Atlético Mineiro, e já adianto logo, o Alan está muito próximo de ser reforço no Flamengo. O Flamengo muito próximo de concretizar a compra do volante Alan junto ao Atlético Mineiro. Mas antes, vamos falar do Matheus França, jovem promessa do Flamengo, que está na mira aí de vários clubes europeus. Enfim, ele, o meia Matheus França, foi citado entre os 50 jovens mais promissores do planeta por uma mídia especializada. O perfil que fez esse levantamento é Wonder Kids. Listou promessas para o mundo do futebol ficar de olho e colocou a joia rubro-negra na 25ª colocação. É isso mesmo. Matheus França, assim, muita gente acha que o Matheus França não é isso tudo. Vejo até muita gente criticando. Gente, calma. Matheus França é um baita jogador, de verdade. É um jogador que vocês têm que ter um olhar especial, porque é um atleta que está na mira, na boa, galera. Teve clube oferecendo 25 milhões de euros. Vocês acham mesmo que vai ser qualquer jogador que vai receber uma proposta como essa de 25 milhões de euros?
mais de 130 milhões de reais? Claro que não. É porque o jogador tem qualidade. Olha o Lázaro, que muita gente criticava, tá bem lá na Almeria. Baita jogador também, promessa aqui no Flamengo. Infelizmente não rendeu aquilo que se esperava, mas está indo muito bem com a camisa do Almeria. E eu não duvido nada, em breve ele recebeu uma proposta para se transferir lá no cenário europeu. Lembrando, o Flamengo ainda tem 30% do Lázaro, então é bom a gente ficar de olho. Outra situação aqui é sobre o goleiro Rossi. A gente brincou não, a gente trouxe a informação aqui dizendo que o Flamengo enviou bolas ao Rossi, para o Rossi treinar nesse período que ele vai estar lá em Buenos Aires, porque ele veio ao Rio de Janeiro, deu entrada em algumas situações burocráticas, algumas situações pessoais, e voltou para a Argentina e vai se reapresentar ao Flamengo no dia 26 de junho, no dia 26 desse mês. Mas nesse período ele não vai ficar só de férias, ele vai treinar também com o auxílio do Flamengo, vai ter um profissional que vai estar conversando com ele, passando planilha de treino, e também 4 bolas que o Flamengo usa aqui no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, para ele já ir se acostumando e se adaptando ao material. Para mim, um acerto do Flamengo, e o jogador ele precisava desse período mesmo, porque ele vem numa batida muito forte aí. Todo mundo precisa de férias, gente. Todo mundo precisa de alguns dias de descanso. Eu não vou ficar aqui pisando em ovos dizendo não é férias. É férias sim, só que essas férias não serão 100% de descanso. Ele também vai treinar, e repito, com o auxílio de um profissional do Flamengo, que passou planilha de treino. Não vai ser algo à la Bangu, que ele vai chegar lá e vai fazer os treinamentos por conta própria. Não é isso. Ele vai ter um auxílio de um profissional do Flamengo, alguém super capacitado para poder fazer isso. Vamos para as informações do Alan. Galera, tivemos acesso, tá? A nova proposta que o Flamengo enviou ao Atlético Mineiro. Já aviso logo, o negócio está bem encaminhado. Em breve, o Flamengo espera fechar essa contratação. Recapitulando, o Flamengo fez uma proposta de 7,5 milhões de euros por 80% do jogador. O Atlético Mineiro é dono de 90% e o Alan é dono de 10%. Ele é dono de próprio 10%. O Flamengo queria comprar 80% do Atlético Mineiro por 7,5 milhões de euros. O Atlético Mineiro disse, não, a gente só quer receber 9 milhões de euros e vender tudo. A gente não quer ficar com nenhum percentual de direitos econômicos do atleta. Beleza, o Flamengo recebeu essa resposta, elaborou uma nova proposta e enviou ao Atlético Mineiro nas últimas horas. Nós tivemos acesso à proposta que o Flamengo enviou nas últimas horas para o Atlético Mineiro. E a proposta é o seguinte, mantendo 7,5 milhões de euros, valor fixo, que dá em torno de 40 milhões de reais, mais uma bonificação de 1,5 milhão de euros em caso de títulos do Flamengo, por 100% dos direitos econômicos do jogador. O Atlético Mineiro, que é dono de 90%, gostou do valor fixo de 7,5 milhões de euros, também gostou do valor de 1,5 de metas, ou seja, totalizando 9 milhões de euros de valor que eles queriam receber. Porém, a meta estabelecida na proposta pelo Flamengo, em caso de títulos, foi que não agradou a diretoria do Atlético Mineiro. Por quê? A resposta que um dirigente do Atlético Mineiro deu ao Flamengo, aos empresários do Alan, é o seguinte: como é que eu vou torcer para o Flamengo ser campeão para eu poder receber uma bonificação do Alan? Não faz sentido. Ou seja, eles não querem torcer para o Flamengo ser campeão para poder receber essa grana extra envolvendo a negociação do Alan. Muita gente vai falar assim, pô, que amadorismo, que coisa amadora. Mas se a gente parar e analisar friamente, faz sentido. O Atlético Mineiro hoje e o Flamengo, eles são rivais na briga por títulos. Não só no cenário nacional, mas também no cenário sul-americano, na Libertadores. Então, como é que o Atlético Mineiro vai torcer? Exemplo, Flamengo e Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil não, porque o Atlético Mineiro foi eliminado. Flamengo e Atlético Mineiro na final da Libertadores. Aí o dirigente do Atlético Mineiro vai torcer para o Flamengo ser campeão para receber uma bonificação? Não faz sentido. Eu até entendo que o Flamengo usa essa meta como padrão. Foi assim com o Everton Cebolinha, com o Gerson. Vários jogadores que o Flamengo contrata põem bonificação em caso de títulos. Faz sentido. Só que o Atlético Mineiro não gostou dessa meta. E eles estão conversando. Além disso, o Alan, que é dono de 10%,
topou ceder 3% ao Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro pediu uma parte do percentual dele. E o Alan topou, porque o Alan quer se transferir para o Flamengo. Ele tem 26 anos de contrato até dezembro de 2025 com o Atlético Mineiro, mas ele entende que chegou a hora de respirar novos ares. Tanto é que ele já tem um acordo salarial com o Flamengo e o tempo de contrato, que seria até o fim de 2027, dá em torno aí de 4 anos e meio, 5 anos, enfim. Então, o Flamengo entende que a negociação está bem encaminhada, que o Atlético Mineiro gostou da proposta dos valores, 7,5 fixo mais 1,5 de bônus, totalizando 9 milhões de euros. Gente, 9 milhões de euros é muita grana. Está em torno de 45 milhões de reais aí, pelo jogador de 26 anos. Acho que ninguém vai oferecer isso ao Atlético Mineiro por esse jogador. Mas o Atlético Mineiro não gostou da meta estabelecida e eles estão conversando. A expectativa, pelo que me falaram, tanto no lado do jogador, no lado do Atlético Mineiro, no lado do Flamengo, é que o negócio vai sair em breve. É questão de tempo, foi o que me relataram. O Atlético Mineiro estica a corda até onde pode, porque sabe que não vai conseguir segurar o jogador nessa janela de transferência. Precisa vender por conta de receita. O Atlético Mineiro também vive uma situação financeira muito complicada. O jogador já disse ok para a proposta do Flamengo. Ou seja, como é que você vai ficar com um jogador que teoricamente aceitou a proposta de um clube rival aqui do futebol brasileiro? Não faz o menor sentido. Então, as negociações continuam, mas estão bem encaminhadas aí para o Flamengo conseguir de fato a contratação do volante Alan, de 26 anos. Lembrando, esse volante sempre esteve na mira do Flamengo, mas quando o Jorge Sampaoli chegou ao Flamengo, o Flamengo virou para o São Paulo e falou: olha só, a gente tem o Alan aqui no nosso radar, a gente entende que é um baita jogador, prioridade é a contratação do volante. O São Paulo não só aprovou, como pediu para a diretoria do Flamengo: traz, eu confio nesse jogador, trabalhei com ele no Atlético Mineiro, é um baita jogador, ele tem o perfil, tem requisitos para poder se encaixar aqui no nosso elenco e vai ser uma grande contratação. E foi aí que o Flamengo avançou nas tratativas, tudo bem encaminhado, tá? Mas faltando esse ajuste aí em relação à meta pelo bônus que o Flamengo ofereceu, porque o Atlético Mineiro não quer torcer para o Flamengo ser campeão. A ver se vão chegar num acordo em relação a isso. Eu acho que não vai ser isso que vai ser o entrave para o Flamengo conseguir essa contratação. De repente, bota ali uma outra meta, número de jogos na temporada como titular, talvez. Enfim, eles vão chegar num acordo aí em breve. Foi assim que me relataram pessoas envolvidas na negociação. Tem um resultado excepcional para o Flamengo, uma verdadeira vitória do Flamengo na Copa Libertadores da América, com um empate entre Ñublense e Aucas por 0-0 na altitude de Quito. Eu vou explicar para você por que esse resultado é uma vitória. O Flamengo ganhou o jogo da Libertadores sem ter de entrar em campo, porque o Flamengo segue com apenas 4 jogos até esta noite, quando enfrenta o Racing, e Ñublense e Aucas já tem 5 jogos. E o Flamengo segue na segunda colocação. Então a matemática do grupo nesse momento é a seguinte: o Flamengo precisa de 4 pontos apenas para se classificar matematicamente para a próxima fase, para as oitavas de final. Vou explicar para você. O Flamengo tem 2 jogos em casa, contra Racing e contra o Aucas. O Ñublense, que é nesse momento o terceiro colocado, tem os mesmos 5 pontos do que o Flamengo, só pode chegar a 8. O Flamengo, se ganhar um jogo, chega a 8, e se empatar o outro, chega a 9. Convenhamos que o Flamengo tem a obrigação de conquistar os 6 pontos, chegar aos 11 e de repente pleitear ainda a primeira colocação, que eu acho muito difícil, porque o Racing vai fechar a participação na fase de grupos contra o Ñublense no Presidente Perón, ou seja, em Buenos Aires, em Avejaneda, né, que fica ali perto de Buenos Aires. Então a situação melhor impossível para o Flamengo. O Flamengo tinha grande risco de acordar nesta quinta-feira fora da zona de classificação da Libertadores da América. Isso não aconteceu por causa deste resultado. E a má notícia para o Flamengo é a ausência do Gabigol. Gabigol está fora deste jogo, tá? Gabigol não estará à disposição, portanto, o técnico Jorge Sampaoli pode escalar um time muito parecido em relação àquele
que ganhou, que goleou brilhantemente o Vasco da Gama, principalmente com o primeiro tempo fora de série, né? Por 4-1 na última segunda-feira. Vamos lá. Goleiro, Matheus Cunha. Lateral direito, Wesley. Zagueiro, pelo lado direito, ou zagueiro central, como a gente falava antigamente, né? O Fabrício Bruno. E aí a dúvida, eu acho que Léo Pereira vai para o jogo, tá? Léo Pereira treinou nesta quarta-feira, vejamos o que vai acontecer no treino que o Jorge Sampaoli sempre faz nas manhãs em dia de jogos, tá? Mas eu acho que vai com Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio de campo, Thiago Maia, Pulgar, que bola que está jogando o chileno, jogando futebol espetacular. Gerson deve ir para o jogo, Arrascaeta, Matheus França e Pedro. Esse deve ser o time do Flamengo para encarar o Racing, que tem seu principal jogador, Matias Rojas, que perdeu o pênalti em jogo do Campeonato Argentino, está sendo muito perseguido, vaiado pela torcida do Racing, porque já está negociado. Vai jogar no Corinthians, tá? É até uma boa oportunidade de mercado que eu acho que o Flamengo perdeu aí, a contratação do Matias Rojas, tá, pessoal? E ele falou para eles o seguinte, que ele conversou com o Di Maria e que o Di Maria acha legal ficar no Flamengo. Caso não apareça nada lá na Europa para ele, e ele é um cara que tem muito mercado, né, 34 anos, acabou de ser campeão do mundo, mas para ele voltar aqui para o futebol da América do Sul, ele tinha pensado em jogar lá no Rosário Central, o time que o revelou, mas cara, o Flamengo é um gigante do futebol da América e é um time que cada vez mais se torna reconhecido internacionalmente. Então, eu vou falar um negócio para vocês, hein? Eu acho que tem chance. Resta saber se o Di Maria vai querer voltar para a América do Sul. Se quiser, eu acho que ele tem possibilidade. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. E como nós falamos no início do vídeo, o Di Maria está deixando a Juventus, né? Pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E como diz aí a matéria do jornal na coluna do Fla, fala o seguinte, vale a pena sonhar. Di Maria deixa o Juventus e está livre no mercado. Ele pode assinar com qualquer clube nesse momento. E como o João Guilherme falou, ele quer voltar para o futebol sul-americano. E seria uma excelente contratação se o Flamengo contratasse o Di Maria, né? E eu gostaria da opinião do torcedor do Flamengo. Você que torce para o nosso Mengão, você aprova a contratação do Di Maria? Escreva nos comentários, porque, meu amigo, não é uma especulação ainda do Flamengo nesse momento, mas o Flamengo há um tempo atrás já observou o jogador e agora que ele está livre poderia ser uma possível negociação que pode acontecer. Será? Escreva nos comentários se você aprova a contratação do Di Maria, explode o dedo no like aí, compartilhe o vídeo e se você não é inscrito no canal, faça parte do nosso canal, porque aqui sempre tem notícias do Flamengo, tá certo? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.